Você percebeu o que o Lula disse naquela entrevista que ele deu lá pro Vilela? Que ele disse que não vai participar de debate político porque ele não quer ouvir besteira. Esse vídeo é sobre esse assunto. Eu vou falar qual a estratégia que o Lula vai adotar nos debates para atacar o Flávio Bolsonaro, né? Porque desde quando eles começaram a falar que não iriam participar em debates e não faz sentido o Flávio ir no debate sem o Lula, né? Faz todo sentido, né? Ele não participar do debate se o Lula não for. Por que que o PT resolveu adotar essa estratégia? É isso que eu vou abordar aqui para você, esse assunto que é muito importante para a gente entender sobre as eleições e tem a ver também com o futuro, né, das eleições daqui para frente. Porque o que acontece? O Lula tecnicamente está em primeiro lugar, né, de acordo com as pesquisas aí, né? E então, de acordo com essas pesquisas, o Lula se coloca na posição de não participar dos debates. Mas tem uma coisa por detrás dessa história. O que acontece, pessoal, é o seguinte: é que hoje, com a internet, não vale a pena mais um candidato que está na frente, né? Tecnicamente o Lula está na frente, não vale mais a pena ele participar, perder tempo em debates. E essa vai ser a estratégia do Lula, porque o único debate que ele vai ir vai ser o da Globo. Então qual é a forma que ele quer encurralar o Flávio Bolsonaro nessa história toda, né? Porque ele quer encurralar o Flávio, né? A gente tem que lembrar que o Bolsonaro, quando ele se elegeu a primeira vez, né? O Bolsonaro, quando ele se elegeu a primeira vez, ele estava numa posição muito boa. Por quê? O Brasil tinha muitos problemas e ele podia atacar os candidatos, né? Ele podia atacar os candidatos que todos eram da leva antiga, né? Ligados ao sistema mais antigo, porque o Bolsonaro era um candidato novo, até então nunca tinha aparecido. Então, naquele momento o Bolsonaro podia atacar. Depois, durante o governo do Bolsonaro, o Lula foi solto, né? Aí o Lula veio como candidato. Aí, nesse caso, a estratégia do Lula seria não bater no sistema, mas atacar o Bolsonaro e se fazer de vítima porque foi preso, né? Então, essa foi a estratégia adotada, né? E é uma estratégia que dá certo, porque, afinal de contas, o Lula estava numa posição que ele poderia dizer assim: eu fui preso injustamente e, ao mesmo tempo, o seu governo é ruim e eu fui solto e agora eu vou resolver esse problema todo, né? Essa foi o marketing do Lula, né? Então agora a gente chega nessa campanha, depois de 4 anos do governo do Lula, do PT, que foi um fiasco total. Eles destruíram a economia do Brasil, mais uma vez, né? Mais uma vez, né? O brasileiro gosta de... Tem aquela frase do Einstein, né? Que é associado ao Einstein, né? Que é burrice repetir o mesmo erro. O brasileiro vai e repete o mesmo erro 3 vezes, né? 4 vezes, na verdade, se contar o governo da Dilma, né? E agora, se for eleito, né, 5 vezes com o governo do Lula, se ele for reeleito, né? Então, qual vai ser a estratégia do Lula, então? Sendo que o governo dele é um fracasso total, o Brasil está endividado, quebrado, um monte de empresa quebrando, fechando, certo? As pessoas estão vendo que a administração do PT é péssima, que não tem administração nenhuma, só tem gasto de dinheiro público, não tem administração, só tem gasto. Qual vai ser a estratégia dele, sendo que nesse momento o Bolsonaro está preso e o filho é que está concorrendo? Então, pessoal, o que eu cheguei à conclusão é o seguinte: quando ele fala que ele não vai participar de debates e tudo mais, tudo isso faz parte dessa estratégia que ele quer, na verdade, concentrar todas as forças para o debate da Globo, onde ele vai atacar o Flávio Bolsonaro com todas as forças. Porque ele não pode defender nada. Como é que ele vai defender o governo dele, que é um fiasco? Esse governo é ridículo. Se o Lula cometeu o erro de defender o governo dele, ele vai perder a eleição. É isso que vai acontecer. Ele não pode defender o governo. Porque nos lugares mais pobres do Brasil, existe essa ilusão de que os lugares ricos não votam no PT porque o PT mudou não sei o que e agora o pobre foi beneficiado. Na verdade, não. Como a inflação dos alimentos aumentou muito e eles estão escondendo a inflação dos alimentos, o que acontece é que os lugares mais pobres estão sentindo, né, essa gastança do governo Lula que pressiona o preço da comida. E aí o pobre compra menos comida
e aí o pobre vai vendo, ó, realmente essa administração do Lula é ruim, hein? E aí o Lula não pode ficar defendendo o governo dele, e aí o que ele vai fazer? Ele vai atacar o Flávio Bolsonaro. Então o Flávio que se prepara, porque ele vai atacar muito o Flávio, como se o governo do Bolsonaro tivesse sido o governo do pai. Né? Essa vai ser a estratégia do Lula. Se vai funcionar, não, eu não sei. Mas a estratégia que está montada é essa. O debate na Globo vai ser o único debate que ele vai participar, e ele vai vir com um monte de coisa para bombardear o Flávio e culpar o Flávio por tudo, que sei lá, o que eles consideram que o Bolsonaro fez de errado, entende? Eles vão tentar colocar, né, a pecha de que o que o pai fez é exatamente o mesmo que o filho fez, o filho participou daquilo que o pai fez e vai fazer de novo o governo, se ele for eleito. Então, essa vai ser a estratégia de ataque. E olha, ele vai atacar muito, viu? Porque não tem, pessoal, pensa comigo, não tem saída pro Lula. Não tem saída pro Lula, ele já tá velho, ele já tá se aposentando. Ele fez o pior governo, talvez o pior governo da história do Brasil. Né? Só endividamento, só propaganda, só farsa. Essas propagandas aí que dão na televisão, toda hora dá uma propaganda dessas ridículas, né? Com pessoas felizes, alegres, sorridentes, todo mundo comprando feliz, todo mundo empregado. Só que a realidade não é essa. A situação real não é essa. Então o que sobra para ele, para um cara que já está nos 49 do segundo tempo já? O que sobra para ele? Atacar o candidato, né? Porque ele não tem como, o que ele vai defender? Ele vai dizer, nós fizemos o gás, nós fizemos não sei o que lá, o Minha Casa Minha Vida, sendo que não adianta fazer isso se as pessoas estão perdendo os seus empregos, as empresas estão fechando, não adianta fazer uma coisa dessa. Então, o que acontece é que ele acabou, essa péssima administração do PT e essas decisões horríveis de aumentar gastos públicos, vai fazer com que dê muita munição para o Flávio atacar o Lula. E o Lula vai ter que fazer ataques pessoais no Flávio cada vez mais pesados, né? E, claro, não participar dos debates, né? Ele não pode participar, porque se o Lula for nos debates, o Flávio vai. E o Lula não pode ir nos debates, senão ele vai se desgastar, entende? Então esse é o segredo que está por detrás dessa história. Por que ele disse que não vai participar dos debates porque não quer ouvir bobagem? Porque ele não quer se desgastar, porque se ele participar de 4 debates, por exemplo, um em cada emissora dessas emissoras grandes aí, e mais da internet, não sei aonde, vai ser muito desgaste para ele, para um governo que é péssimo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer. Eu acho que a minha opinião sobre esse assunto está bem conectada com a realidade, e é por isso, é isso que está por detrás dessa fala misteriosa que ele teve lá no Vilela, que ele disse que não quer ouvir bobagem. Na verdade, ele não quer se desgastar, né? Porque os ataques, né? Imagina, e não é só o Flávio, tem os outros candidatos também, ó, que vão descer a lenha nele, porque é ele que está no governo, né? O normal é todo mundo atacar quem está no governo, né? O candidato da oposição, não importa quantos forem, todos têm que atacar quem está no governo, né? Então, por esse vídeo é só. Espero que você tenha gostado dessa análise. Se inscreve no canal para saber mais sobre geopolítica e geoeconomia. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau.